Muito bem, estamos começando mais um Voice Over Digital Experience, a quinta live dessa experiência digital sobre locução, uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. Para conhecer a produtora, acesse namoscaproduções.com.br. É muito bom receber vocês aqui na live para a gente bater um papo. Hoje a gente tem o Alan Ricardo. Vamos falar aqui sobre a importância da gente tomar todo um cuidado, né, para entregar o job com excelência para os nossos clientes, né? Todos os cuidados para a gente administrar, tomar todo um cuidado para não... a eficácia, né? O nome é a eficácia para entregar bem o job. Vamos lá? O Alan está entrando, então vamos lá. Vamos ver se agora deu certo. Bem-vindo ao Voice Over Digital Experience, essa live aqui no Instagram, e também vai ficar disponível no YouTube, lá no meu canal, para a galera conferir. As outras 4 já estão lá. É um prazer enorme receber você aqui, Alan, meu grande amigo, um cara que tem me ensinado muita coisa há muito tempo, um cara que eu admiro. Não vou ficar puxando sardinha aqui não, que você já sabe tudo que eu sinto por você, como um grande amigo que você é. Se apresente, meu amigo, para a galera que já está aqui conosco assistindo. Fale sobre você, quem é o Alan locutor, o Alan radialista, amante da locução. Kleber, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma experiência nova para mim, né? Como eu havia dito. Nunca participei de lives, não faço lives. Eu estava até curtindo mais aquela hora da tela apagada ali, porque realmente não é muito a minha praia. O Marquinho, inclusive, que está acompanhando, que trabalha comigo, sabe disso que eu sou um pouco avesso a esse tipo de coisa. Bom, eu não diria que eu sou locutor, Kleber. Eu sou um cara que trabalhava em rádio, trabalhava com áudio, e no meio do caminho eu acabei me tornando locutor. Então, assim, eu inicialmente eu me considero mais sonoplasta, e eu fui virando locutor até por necessidade mesmo, sabe? Queria produzir uma coisa diferente, com uma pegada diferente. Eu tinha uma certa facilidade para dirigi até alguns amigos, e aí eu comecei a aplicar isso, e fui me encontrando como uma voz para a locução. Sempre digo que eu não me considero locutor justamente por isso. E aí, assim, rádio, sou apaixonado por rádio, sempre gravei muito em rádio também, para rádio, e aí depois acabou surgindo, era uma vontade antiga já, de tentar entrar nesse mercado. E já tem 8 anos que eu estou buscando o meu espacinho aí. Boa. Olha, você começou como sonoplasta, é isso? Eu comecei como operador de rádio, já há 14 anos, acho que é da maneira que quase todo mundo começa em rádio, né? E assim, eu até falei da questão do sonoplasta, porque eu acho que são duas coisas diferentes, né? Quem trabalha no rádio ali, no dia a dia, no ar, por exemplo, operando, tal, tem toda uma dinâmica e tudo. Mas quem trabalha na sonoplastia, quem trabalha produzindo, que é o seu caso, que sabe produzir, o caso do Marquinhos, que está acompanhando, o caso do Glênio também, eu acho que isso, inclusive, auxilia para você, quando você está no ar, numa rádio, você também tem essa pegada do sonoplasta, né? Então, assim, primeiro veio a operação, depois eu comecei a produzir algumas coisas, e a partir daí eu fui pro ar. Então, o meu caminho foi esse. Entendi. Com produção. Mas quando você foi pro ar, assim, foi por acaso? Tipo, caiu de garrafa, vou tentar, vou experimentar, ou foi aquela ideia assim, pô, tá vozeirão, tenta aí, senta aqui. Não, cara. Olha, essa semana, inclusive, o Ednelson, um amigo nosso em comum, sabe disso, estava fazendo a live com outro querido amigo, o Serginho, hoje doutor Sérgio Soares, era o pessoal que trabalhava na rádio naquela época, e o Serginho até lembrou disso. O Serginho sempre falava, pô, fala na rádio. Começa a falar também, porque o Serginho até mencionou que ele via que eu tinha alguma vocação para isso, até a maneira como eu operava, sobre os comentários que eu fazia sobre quem estava no ar, o que podia ser melhor e tal e tudo mais. E aí ele ficou, que eu me lembro, acho que 2 ou 3 meses. E aí num dia, Rádio AM, né, numa transmissão de futebol, teve um problema, eu ia operar o futebol, teve um problema na caixa telefônica, onde chegam as LPs, né, para transmissão. E foi um dia que a emissora aqui de Ubatuba, ela iria transmitir 2 jogos, um no Pacaembu e outro eu não me lembro se era no Morumbi ou se era no Parque Antártica. E teve problema em uma dessas LPs, e tinha que chamar o pessoal que estava lá. Entendeu? Então eu corri lá, fiz as verificações ali nos cabos, o pessoal da Telefônica ainda naquela época, tem muito tempo isso.
não estava disponível no momento, consegui solucionar o problema do áudio chegar, mas precisava de alguém para chamar o pessoal que estava em São Paulo, porque a rádio obviamente não pegava lá, então era LP, TX, RX, né? Você tem que enviar o retorno para quem está no estádio e eles te mandam o áudio de volta. E numa dessa, abri o microfone e chamei. Aí eu vi que o bicho não mordia, eu já tinha vontade, porque assim, eu sou ouvinte de rádio desde criança, eu sou apaixonado por rádio, eu gosto muito, sou ouvinte de rádio o tempo todo, televisão em casa é exceção, e aí comecei, chamei o pessoal, era final de 1 hora, tipo 2 e pouquinho, na hora seguinte eu já abri e fui fazendo o horário ali. Falei, ninguém me falou nada, tal e tudo mais. Na outra entrada, o cidadão que estava em São Paulo até falou, quem está falando na rádio? Falei, sou eu. Então pode continuar aí que tá bom. Na semana seguinte, o dono da rádio apareceu e eu falei, pô, vou ter problema com isso, né? Mas o dono da rádio, o Góes, era um cara sensacional que deu oportunidade para muita gente. Aquele período foi muito legal aqui em Ubatuba. Saiu muita gente legal de lá, sabe? Pessoal que correu atrás, conseguiu seu espaço, foi um período muito bom. Eu acredito que até por conta desse espaço que o Góes dava, né, por ele permitir esse tipo de coisa, e havia um companheirismo também muito legal, né, quem sabia um pouquinho ajudava o outro, não tinha muita vaidade, sabe, alguém percebia, tá no ar, não tá muito legal, tenta fazer desse jeito, então era legal, foi um período realmente muito, muito legal. Ele falou, olha, continua fazendo, a partir dali os finais de semana foram meus. Top, tá até hoje muito aí. Legal. Tá ouvindo? Tô ouvindo. E tá até hoje aí na luta e diz que não é locutor, né? Como não? Eu fui virando, como eu disse, mas assim, eu gosto de fazer locução, não vou negar, gosto muito. Eu gosto de duas coisas em rádio. Eu gosto de rádios que permitem que você seja um comunicador. Minha escola é o AM. Eu gosto muito disso. A rádio que eu estou hoje, a Caraguá FM, tem essa característica. E eu gosto muito também de operar. Eu gosto muito de como a plástica soa no ar, a dinâmica. Isso eu curto muito. Então, assim, na medida do possível, eu gosto de tentar juntar uma pegada jovem, não na locução, mas na operação, com uma locução mais popular, com mais comunicação. Felizmente o rádio está voltando para isso, né? Foi uma coisa que foi se perdendo com o tempo. Hoje o rádio está voltando para essa característica. Já fiz rádio jovem que era mais quadradinha, sabe? Plasticamente é linda. Rádio, eu costumo dizer para meus amigos que é o seguinte, rádio que você faz para outro locutor te ouvir e você dizer, olha a rádio que eu faço. Mas no final das contas, eu não tenho mais vontade de fazer rádio assim. Você chega, desanuncia a última música, fala a hora, corre comercial, papapá. Plasticamente é legal, entendeu? Para você mostrar para outro locutor, como eu disse, é legal. Mas você não tem aquela interação, aquela troca de energia com o ouvinte, que eu acho algo incrível. Eu fiquei um período afastado do rádio. Aí quando surgiu essa oportunidade na Caraguá, o Carlinhos Paz, outro grande, querido amigo locutor também, ele mencionou, era final de semana, tudo. Aí eu fui despretensiosamente e quando eu cheguei lá eu me surpreendi com a rádio. Porque eu falei, eu tô a fim de fazer rádio de novo, então eu vou fazer um período aqui, era temporada, tem trânsito entre as duas cidades e tal. E no final das contas eu acabei me apaixonando pela rádio, tô lá há 5 anos. A rádio tem uma equipe incrível, um ambiente maravilhoso para trabalhar e me permitiu, por exemplo, já há 2 meses, fazer o meu horário de casa, em razão aí do isolamento. Que legal, show de bola. E como é que tá sendo essa questão de fazer de casa aí? Tá legal? Como é que você tá encarando isso aí? Porque é novidade, né? É diferente. É diferente. Eu tive uma experiência em uma outra emissora que eu trabalhei, que eu cuidava da parte comercial, parte artística da rádio. A gente fez um projeto piloto de uma transmissão em rede pela internet na época do speed de 512K, entendeu? E aí já tinha questão de disparo, tudo, remotamente. Então eu sabia que dava para fazer. E aqui hoje a realidade é outra, né? Hoje você tem internet, falei de 512K, hoje você tem internet de 100 mega, 200 mega. Então a internet já propicia para você uma velocidade melhor, obviamente, então você consegue transmitir o áudio com uma boa qualidade, tudo. O padrão que a gente usou,
a Caraguá FM, a rádio que eu trabalho hoje, ela faz transmissão de futebol. Então eu estou usando o mesmo codec que eles usam para transmitir as partidas de São Paulo. Tá? A diferença, que é o que eu estou curtindo, que é maluquice, mas assim, o delay é muito baixo nesse codec. O que eu estou curtindo é que eu não tenho operador. Então, o Evandro, que apresenta junto com o Mazei e opera o programa de esportes, antes de sair eu troco uma ideia ali com ele rapidinho, abro o codec, ele já me ouve, pego o QR Code do WhatsApp da rádio, consigo abrir na minha máquina, e a partir dali ele deixa o meu canal do codec aberto e, por um aplicativo de acesso remoto, eu opero a máquina do ar. Então é como se eu estivesse lá. Entendeu? Então, assim, é muito legal. Eu faço a base do programa pré-gravada. Algumas coisas eu vou gravando, inclusive, durante o programa, se eu percebo que a internet não está muito legal e tudo. Mas, através desse codec, eu posso entrar no ar, consigo interagir normalmente. Como eu tenho equipamento aqui, é a mesma coisa de eu estar na rádio. Outra vantagem, por exemplo, do codec, é em casos onde você tem uma coletiva de imprensa importante. Então, por exemplo, eu consegui transmitir ao vivo daqui, saída de 2 ministros da saúde já, pronunciamento do presidente, coletiva de governador. A rádio, ela é uma rádio FM, que tem essa pegada popular, ela é voltada para um público adulto, e a rádio tem um compromisso muito forte com a cidade, com prestação de serviço, com informação. Então, por mais que o horário que eu faça seja um horário de entretenimento, em que a gente toca muita música, tem as enquetes também, que a gente sempre coloca um tema ali e o ouvinte fala à vontade o que ele pensa, não tem nenhum tipo de restrição. E tem também essa questão da informação, da prestação de serviço, isso é muito forte na rádio. Então, sempre que acontece uma coletiva relevante como essas que eu mencionei, sai um dado importante, olha, a descoberta de uma vacina que apresentou resultados promissores e tudo, a gente tem como entrar ao vivo. Então, hoje, eu cheguei num formato que 80% do programa está ao vivo. É só o que realmente não precisa, que eu deixo ali algumas coisas pré-gravadas mesmo, porque se a internet cair, eu não posso deixar, porque assim, eu não tenho quem opere lá. Sim. Entendeu? A rádio está com um esquema diferente também para todos os funcionários, em razão do isolamento, então criou intervalo entre os programas para poder higienizar estúdio. O Mazei, que eu citei, que é o gerente da rádio que apresenta os programas de esportes, é o narrador, ele está fazendo o programa da casa dele também remotamente. O Marquinhos, que é o sonoplasta da rádio, amigão seu também, um irmãozão meu, o Marquinhos gera toda a programação musical da rádio da casa dele. Cadastra algumas coisas que ele tem que ir lá. Mas, por exemplo, a gente criou uma rotina em que todo mundo grava comercial, os comerciais de emissora, cada um no seu estúdio. Até uma colega locutora nossa que não tem estúdio, a Leti, está gravando pelo celular, encontrou um local. Vocês manjam bem disso, pessoal de locução publicitária que está ouvindo. Até falei, olha, Leti, o pessoal costuma gravar em guarda-roupa. Aí o Flávio Kranick tinha dado esses dias uma dica super interessante de coloca o telefone em cima de uma mesa, em uma superfície, porque os microfones de celular são omnidirecionais, eles captam todo ao redor do telefone, e coloca ele ali que você já diminui para 180 graus. Eu passei essa dica até para a Leti, e ela conseguiu um resultado excepcional. Então, assim, isso vai tudo para uma pasta, o Marquinhos pega, produz na casa dele, o Thales, que é o responsável pela operação comercial, já cadastra isso, o programa. Enfim, a rádio criou uma rotina muito interessante para lidar com essa questão realmente do isolamento tão necessário, né? Sim. Cara, isso, tudo que você está falando aí tem exatamente a ver com o nosso tema dessa live, né? Que é a disciplina e entrega eficaz. Porque com todo esse problema que a gente está passando e tudo mais, e todo mundo se adaptando, e até o rádio se adaptou, e hoje isso é possível, né? Imagina antigamente como é que se faria isso com a internet precária e tudo mais. Então, a melhora da internet, a melhora de equipamentos mais portáteis, todas essas coisas que você falou, gravar com celular,
Tem alguns vídeos, e hoje, inclusive, eu estava gravando aqui para o meu canal no YouTube, e eu estava falando sobre equipamentos de baixo custo. E até falei, ó, um dos vídeos que eu gravei já para o canal, eu citei como gravar com o celular, desde que você tenha coerência no que você está fazendo, com muita cautela, tenha muita atenção, né? Para você entregar com qualidade, que é o que a gente está falando hoje, né? Dá para fazer? Dá para fazer. Dá para atender seu cliente bem? Dá para atender seu cliente bem. Mas tem que ser com muita cautela. Você tem que ser muito cauteloso, ir para um lugar apropriado, gravar, ouvir, ver se realmente dá para entregar e entregar, né? Então, tudo isso que vocês estão vivendo, puxa, realmente está bem dentro do que a gente tem que falar hoje, que é essa questão. Poxa, vocês se adaptaram de uma maneira e a percepção que se tem também, que é legal, que vem ao longo da experiência, que nem você falou, pô, algumas partes eu já deixo gravado, porque pode dar um BO. Pode. Internet no Brasil, né? Então, isso é sensacional. Eu tô falando até empolgado, porque você falou tanta coisa bacana que eu tô até estarecido de tanta coisa legal. Porque essa magia de fazer acontecer é muito louco, né, cara? É. E é do rádio, e é na locução comercial, que a gente já vai entrar, inclusive, que eu quero muito saber como é que você entrou nessa área comercial. Então, fazer essa magia do rádio acontecer, mesmo sem estar no rádio, é fantástico. É fenomenal. O rádio tem algumas características, né? Então, por exemplo, se você... Vamos supor que eu vou fazer um quadro gravado aqui, com interação de ouvinte e tal e tudo mais. Se você fizer aquela coisa toda perfeitinha, bonitinha, não rola. Porque não tem a dinâmica do ao vivo. O ao vivo tem o improviso, tem o erro, tem o caco, tem tudo isso. Então, por exemplo, a minha interface tem 8 canais ali, então eu consigo, por exemplo, vou pegar um áudio de WhatsApp, 2, 3 ouvintes ali que vão participar. Eu faço exatamente como se eu estivesse no ar. Começo a falar, tem a trilha em outro canal, o ouvinte entrando ali. Se eu tropeçar, a não ser que seja um absurdo enorme, eu não edito. Se der para eu corrigir brincando com isso no ar, vai ser desse jeito que vai pro ar. A interface tem fader, então eu opero ali os volumes, né? Normalmente, isso fica gravado, né, na automação, porque eu faço no multipista, como eu disse, se precisar corrigir alguma coisa, mas é um erro absurdo. Por exemplo, o meu cachorro chegar aqui do lado e latir, entendeu? E ele frequenta o estúdio, ele está preso com a Simone, preso entre aspas, ele está com a Simone na sala, porque eu tenho algumas reuniões aqui com o Ednelson, 2 vezes por semana, e com outros amigos, ele já participa das reuniões, ele chega, sobe aqui, fica em pé e fica olhando já para a tela, entendeu? Então, assim, tem esses imprevistos. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar também nessa questão da transmissão, do trabalho no home office, né? Mas isso, para a gente que já trabalha com locução publicitária, com o home office, a gente já está acostumado, né? É isso que eu ia falar, inclusive, agora. Para nós que trabalhamos com locução publicitária, quando a gente está na locução publicitária, para a gente isso é um problemão, né? Fala, caramba, o cachorro entrou aqui e latiu. É um problema. Mas, na minha opinião, né, eu acho que você deve ver assim também. Se por acaso o cachorro entrar no meio da sua gravação aí, que vai lá para o ar e latir, você mete um caco no meio, meu, home office é isso. É isso. E a galera vai curtir, porque é um diferencial. E o Spock, você sabe, né? O meu filhão de 4 patas. Então, assim, eu acho que todos os meus amigos conhecem o Spock. Ele tá nas minhas redes sociais, eu comento sobre ele na rádio, tem ouvinte que pergunta dele, entendeu? Então, ele já existe, né? Eu não tenho que justificar. Então, já tem essa vantagem também, né? Cara, e como é que você saiu do rádio, quer dizer, saiu entre aspas, né? Como você partiu do rádio para locução comercial? Como é que foi essa mudança? Como que você sentiu isso? Como que foi essa mudança, assim, esse divisor de águas, né? Porque é basicamente o divisor de águas, né? O rádio é uma linguagem totalmente diferente da locução comercial. E, inclusive, quem trabalha na área já, quem está entrando, está percebendo essas dificuldades. Tem que se adaptar muito, né, para trabalhar com a área publicitária. Como é que foi para vocês? É bem diferente, realmente, né? Eu já tinha essa vontade há muito tempo e eu sempre, nas rádios em que eu trabalhei, eu sempre gravei muito, isso sempre me chamou a atenção, assim, proporcionalmente em relação aos outros locutores. Então, eu tive a oportunidade de experimentar muito também. Então, eu já tinha essa oportunidade. Nesse meio
tempo, eu aprendi, acho que a coisa mais importante para quem quer trabalhar com locução, que é ouvir. Ouvir outros locutores, ouvir outras referências e também se aprender a ouvir. Porque é difícil. O primeiro contato, às vezes, que uma pessoa tem com um gravador, qual é? Pega um gravador, fala alguma coisa ali e não reconhece a própria voz. Então, o primeiro passo, acho que o passo mais importante é aprender a reconhecer sua voz, até que chega um momento, eu não sei se isso deve ter alguma explicação técnica, mas para mim tudo é muito intuitivo. Até que eu acho que chega um momento que você consegue projetar a sua voz de maneira que, da mesma maneira que eu estou me ouvindo no fone de ouvido durante a gravação, ou que eu estou me ouvindo enquanto eu estou gravando sem o fone, é a maneira que vai estar no registro, né? Nessa gravação. Então, acho que a primeira coisa realmente é importante a gente aprender a ouvir. Tem uma transição, né, que a gente tem que fazer, e ela é dificílima, do rádio para a locução publicitária, que é desligar a chavinha do radialista, né? Então, assim, é muito normal você ouvir, mas eu não quero o locutor de rádio. Hoje tem muito também, a gente escuta muito, olha, mas eu não quero o locutor, eu não quero que tenha voz de locutor. Então, existe todo esse processo que eu acredito que eu ainda esteja trilhando. Eu não acho que eu não completei essa metamorfose ainda 100%, até porque eu permaneço no rádio. Eu notei uma diferença muito grande, porque logo nesse período eu estava trabalhando com assessoria de imprensa e aí eu entrei com esse projeto. Eu não estava fazendo rádio nesse período. Mas eu notei que quando eu voltei a fazer rádio, eu levei para o rádio uma pegada diferente por conta desse trabalho que eu passei a desenvolver paralelamente, entendeu? Então, assim, é um processo difícil, a gente precisa muito ouvir as outras pessoas. Quando eu comecei a fazer isso, eu tinha montado um planejamento e tal, olha, eu vou fazer assim, assim, assado. 3, 4 meses e resultado zero. Meu planejamento estava completamente equivocado. Aí quem apareceu e me deu a luz para a coisa foi o Moisés Menezes, que é um locutor lá do Paraná, gente boa demais, talentosíssimo, uma grande voz, que num bate-papo estava o Moisés, eu, o Nando, se eu não me engano também, e a gente estava conversando sobre essa questão de, vou ser produtora de áudio ou vou ser locutor. Porque quando você opta por ser locutor, a gente até teve essa conversa, você atende outras produtoras, não é? Quando você resolve ser uma produtora, você está entrando como concorrente no mercado. E quando você atende a produtora, ao invés de atender o cliente final, você tem uma rede de produtoras ali, nas quais você faz parte do casting, que estão indiretamente trabalhando para você também. Então eu falei, opa, eu estou numa cidade que é super conhecida, mas comercialmente é fraca, né? Não compensa atender os clientes daqui, já tem um pessoal que faz isso, não compensa, tem pouquíssimos clientes aqui na minha cidade, na minha região, que estão fora da realidade desse outro mercado, e tem essa questão, né, de você fazer realmente a opção. E aí eu fiz a opção por ser locutor, não produzir áudio. Claro que você precisa saber produzir áudio. Aí eu acho que a gente já parte para um segundo ponto. Tem grandes locutores que já estão estabelecidos no mercado, que sempre gravaram em estúdios e já tem ali a sua carteira de clientes e tal. Então, eu acho que é o cara que pode tranquilamente chegar, gravar com o celular, gravar com o equipamento normal e mandar o áudio dele cru, do jeito que está lá, porque era isso que ele já fazia na produtora. Ele já tem um reconhecimento do mercado. Então, assim, uma coisa que me preocupa bastante é que com essa crise que está todo mundo prevendo para os próximos meses, não só no Brasil, mas no mundo, muita gente vai entrar nesse mercado, porque vai perder emprego em rádio. Muita gente. Então, assim, às vezes o pessoal fica, mas dá para gravar no celular. Dá para você gravar no celular quando você vai atender um cliente que é seu cliente recorrente, que você diz para ele, olha, eu não tenho como gravar porque eu não estou no estúdio. Aí ele fala, não, mas pode ser, né? Mas pode ser no celular. Tudo bem, ele deu essa autorização, você disse para ele que você está fazendo dessa maneira, porque quem trabalha no home office, em home studio, hoje eu acho que, por mais que você precise investir muito na sua parte profissional como locutor, você não pode deixar de investir também
em você como sonoplasta, como produtor de áudio e também nos seus equipamentos. Tudo isso compõe o pacote para valorar e chegar, olha, meu trabalho custa tanto, esse tipo de trabalho vai custar tanto. Então, assim, tem todas essas questões. Dá para começar com equipamento básico? Claro que dá para começar com equipamento básico, com coisas muito simples, desde que você saiba trabalhar o seu áudio. Aí dá para você gravar até pelo telefone, entendeu? De qualquer jeito, porque você vai conseguir entregar um material razoável. Uma outra coisa é assim, você vai finalizar o seu áudio? Então não tem problema o nívelzinho de ruído que você vai trilhar. Você sabe que isso vai estar coberto pelo BG, entendeu? Mas, por exemplo, você tem que mandar para uma produtora fora do país que te exige um nível de ruído de menos 60 dB. Como é que você faz? Você não pode usar gate, você não pode usar nada. Então você tem que ter uma sala tratada. Então, assim, não pode gravar com o celular? Claro que pode. Eu acho que desde que fique claro para o seu cliente, é um caso excepcional e também dependendo de quem você está se dispondo a atender. Aí eu acho que tudo é válido. Nossa, eu tenho equipamento muito simples, vou gravar para carro de som. Tá excelente. Entendeu? Depende, da verdade, quem diz o que você precisa ter ou não é o seu cliente, é o mercado. Então, de acordo com o que você quer estar atendendo, você tem que ir subindo esses degraus para você estar preparado, tanto profissional como tecnicamente, para atender. Isso é uma coisa que eu vim percebendo ao longo desses últimos anos. Sim. E tem a questão também dessa entrada de equipamentos de baixo custo, de baixíssimo custo que está entrando agora, né? Do meu ponto de vista, eu acho que é legal. Tem a questão que você falou que entra mais gente no mercado, mas até aí tudo bem, porque cabe a cada um ir pra tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, de você encontrar o seu lugar, de você se ouvir, como você falou, entender o seu potencial, onde você pode chegar, e como você quer chegar e onde você pode chegar, e como atender com bastante coerência, com bastante estudo, avaliação, porque tudo dá para fazer. E esses equipamentos de baixo custo hoje é uma boa opção para quem está começando, para ser o seu primeiro setup de entrada, né? Que é exatamente o vídeo que eu gravei hoje. Exatamente isso. Indiquei alguns equipamentos. Tem ótimos equipamentos. Para o cara dar o primeiro pontapé e ter essa disciplina de falar, pô, eu tenho agora um equipamento e eu posso atender. Porque é melhor ter do que não ter e deixar de atender. Exatamente. E tem esse detalhe que você falou também. E principalmente para quem está tentando entrar no mercado, ele tem que ter estrutura. Sim. Por menor que ela seja, ele precisa ter. Porque você pega na questão de equipamento, né, que você falou de baixo custo, isso impacta às vezes na durabilidade do equipamento. Mas a qualidade sonora que ele te entrega, hoje em dia é que nem computador. Hoje em dia você não acha mais um computador. Chegou num patamar de velocidade hoje que não existe mais um computador ruim. Claro, existe o supercomputador, mas ruim nenhum mais é. A gente que está velho, como disse o Glênio no começo da conversa aqui, a gente trabalhou com 486, a gente conheceu, né, trabalhou com 486, com Pentium. Perto do que a gente tem hoje, a quantidade... Hoje se tem mais memória RAM do que a gente tinha de HD há alguns anos. Então, assim... Meu celular tem mais memória RAM do que o meu PC. Exatamente, entendeu? Então tem muito dessas coisas. Mas você tem um equipamento ali que vai te dar agilidade. Eu acho muito interessante, eu acho muito importante. Porque uma coisa é quem já está estabelecido no mercado. Então, assim, a pessoa já é reconhecida, ela já tem o seu cachê valorizado, ela é requisitada. Isso é uma coisa. A outra coisa é quem está tentando entrar nesse mercado agora, quem está pensando, olha, perdi meu emprego, recebi uma grana. Também tem que tomar cuidado com o seguinte também, né? Vamos supor, alguém que trabalha em rádio, perdeu o emprego em meio à crise. As rádios estão perdendo muitos anunciantes. Aí o cara pega a grana do fundo de garantia dele inteira e monta um estúdio de primeiro mundo. Microfone caro, pré-caro, interface cara, computador caro. Sem ele saber se vai dar certo ou não. Aí eu também já não recomendaria. Então, assim, é o mínimo necessário, com um valor justo. Se está na dúvida, pergunta para quem já está no mercado, olha, vale a pena comprar isso? Vale a pena comprar aquilo? Porque a gente acaba, às vezes, comprando
achando que o equipamento, o estúdio, é responsável pelo sucesso de alguém, quando na verdade não é. Ele é um complemento, as duas coisas andam juntas, né? Uhum. Não adianta nada você planejar um estúdio lindo, maravilhoso e não usar para nada. Nada, nada. E ficar com esse dinheiro imobilizado, né? No momento que você pode precisar ter essa reserva para os meses seguintes honrar as contas e tudo. Então tem que ter prudência, né? Um microfone acessível, uma interface, ou um microfone USB, ou um microfone acessível e uma interface, um computador. Tenta abrir o mercado, porque não é rápido. Faça contato com pessoas, procure saber quanto as pessoas que estão atendendo esse mesmo segmento que você está, quantas pessoas cobram, para você não chegar com valor exorbitante, ou para você também não chegar com valor baixo demais. Se você descobrir que aquele mercado, por exemplo, paga pouco, você acha pouco, não desfaça desse mercado. Procure um que seja adequado àquilo que você acha que vale. Tem muita gente que critica o pessoal que grava por R$5. Só que às vezes o cara de R$5, ele grava 60 terços num dia. Ele encontrou o mercado dele, ele está atendendo, ele está feliz. Eu acho que a gente não tem que se preocupar, sabe? Tem o locutor de R$5 e tem o locutor de R$3.000, R$4.000, R$5.000. Tem o Alan que está ali no meio do caminho, entendeu? Tem mercado para todo mundo, tem mercado para todo mundo. Para todo mundo. Você falou uma coisa bem interessante aí, que foi uma percepção que eu tive ao longo do tempo, sobre, é muito interessante o que você está falando aí, em relação a equipamentos, que hoje em dia não existe mais equipamento ruim, né? Não. Não existe mais equipamento ruim. Com tudo na sua mão hoje, dá para você fazer 1000 coisas. Eu tive essa percepção num trabalho que eu estava fazendo uma vez, e nem era com locução. Eu estava fazendo um vídeo para uma marca grande, só que eu sempre fui de me adaptar. Eu falei, como que eu vou fazer esse trabalho agora? E eu estava no dia para fazer a gravação, porque eu fui pego de supetão, vai lá e faz. Eu falei, poxa, assim, vai lá e faz? Tá bom, vou fazer. Porque eu abraço a causa. E fui. No dia da gravação, era um vídeo que eu estava fazendo, um vídeo institucional, me apareceu uma oportunidade, cara, fantástica, assim, olhar de direção mesmo, de fazer uma captação de voz de um depoimento que era muito importante. Eu falei, cara, esse depoimento vai ser fundamental para esse vídeo. E eu falei, como que eu vou fazer essa captação agora? E eu já tinha feito uns testes, ó, pra você ver, faz um tempão já. Eu estava usando um iPhone 4S, então já faz um tempo já. E eu já tinha. Mas é um excelente gravador. Cara, o microfone do fone de ouvido dele é fantástico. Eu nem sei que nível que tá isso hoje. Deve estar foda, eu falar a palavra. Imagina, Né? E eu falei, cara, vou gravar com esse cara. Peguei o gravadorzinho dele, posicionei com a mão em cima da cabeça do cara, posicionei a câmera onde não pegasse e mandei ele falar. O resultado ficou espetacular, cara. Ficou espetacular. Espetacular. Então, assim, tudo vai de uma adaptação e de um bom olhar seu para a coisa, né? Do propósito, né, Cleber? Do propósito. Ali o mais importante era o registro. E, por fim, você ainda conseguiu fazê-lo com qualidade, né? É justamente isso. Exatamente. Então, a galera tem muito essa questão do, poxa, eu preciso do microfone de R$4.500. Eu preciso dele. Mas precisa por quê? Por quê, né? Você sabe que, assim, o que eu vejo de positivo em equipamentos, digamos, conceituados e caros, tem vantagem? Tem. Quanto mais aprimorado é o equipamento, por exemplo, o microfone entrega um menor nível de ruído. Isso faz diferença dependendo do tipo de locução que você estiver fazendo. As interfaces vão também ter um ganho maior com menor nível de ruído, tem melhores codificadores, né? Tem até conversores, que é o termo correto, analógico digitais, ADDA, né? Digital analógico. Tem vantagens. Uma outra vantagem do equipamento mais caro é, quando você compra um microfone de uma marca conceituada, por um valor alto, quando você precisa vender, você também vende por um valor muito próximo disso. Então, porque ele é um equipamento de trabalho, né? Então, às vezes você compra um microfone por... Vou dar um exemplo. Quem comprou um Neumann por R$3.000 há 6 meses, se quiser hoje, vende por 5. Porque o dólar valorizou. E é um microfone que o pessoal está sempre de olho. Se aparecer alguém vendendo Neumann por R$3.000 hoje,
vai ter disputa de quem vai comprar primeiro. Entendeu? Então tem, assim, fora a questão da qualidade, de você se realizar pessoalmente mesmo, de nossa, comprei o microfone que eu queria, comprei o pré que eu queria, precisava, não, mas pô, eu consegui comprar, entendeu? Porque senão, meu amigo, o advogado estava andando de bicicleta na rua, e o advogado anda de carrão, porque faz parte do imaginário você chegar, o teu advogado chega, o melhor advogado do mundo chega de bicicleta. E chega um advogado que é mais ou menos, mas está com um carro lá que custa 500 mil reais, financiado até o último dia da vida dele. Se você não tiver referência de quem é o advogado, talvez você não, ou a menos que você goste muito de bicicleta, seja um ativista, e se você tiver dinheiro para pagar os dois, é provável que você escolha o que está no carrão. Então, assim, vai fazer diferença nesse sentido. É questão de, olha, meu setup é esse. Então, se a pessoa não tem como te referenciar, essas coisas talvez sirvam de referência. Mas eu volto aqui nessa questão, que é uma coisa que tem me preocupado bastante. A Luciana Barbosa, esses dias, até fez um post falando disso, que o pessoal está vendendo material acústico, cabine, por valores exorbitantes. E tem o pessoal que está saindo do rádio porque está desempregado, pagando valores absurdos, sem ao menos saber que a coisa vai dar certo. Eu acho que vai dar, eu torço por todo mundo. Mas, assim, na dúvida, pergunta, o pessoal do meio, muito solícito, todo mundo sempre colabora, conversa, dá dica, tá todo mundo aí. Ninguém passa a rasteira em ninguém, porque pelo menos eu tenho a visão de que nós não somos concorrentes, né? Cada um atende um mercado, atende um segmento. Você mesmo sabe, por exemplo, eu sou um cara que tem uma deficiência terrível para gravar varejo. Eu não faço varejo. Não é porque eu não goste, é porque eu não sei fazer varejo. Eu faço, mas não parece varejo, entendeu? Eu tento. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Somos complementares, né? Sem dúvidas, tem mercado para todo mundo. Essa questão dos equipamentos, na minha opinião, é uma questão de estágio, né, cara? É um estágio. Você não precisa. Quando eu falei do para que precisa de um microfone de 3 pontos, tipo o Neumann que você citou. Por que eu preciso de um Neumann? Quando eu digo isso, é na questão assim, você realmente vai usar esse potencial nesse momento? Você precisa mostrar esse carrão nesse momento? Eu acho que a ideia é entregue, atenda seu cliente com qualidade, com eficácia, né? Faz a sua carteira, faz o seu nome, para aí você ir vindo com essa questão de, olha o que eu tenho. Por exemplo, no meu Media Kit, eu tenho um Media Kit que eu fiz para entregar junto com os pilotos. E eu achei interessante, porque eu aprendi com outro locutor, que é o que você falou, a gente ir aprendendo um com o outro, a gente está aqui solícito para aprender, e não é à toa que a gente está aqui hoje nessa live. Cara, mostra seu equipamento. Você tem um equipamento bacana agora. Mostra pro cara com que você está gravando. Exatamente. Porque o cara da produtora, ele entende dessa parada. Exatamente. Né? Então, quando você coloca lá assim, eu estou gravando com o Neumann, numa cabine acústica XYZ, com pop filter, com computador X, o cara fala, porra, esse cara aí... eu nos meus materiais de prospecção, eu sempre coloquei o meu setup. Sempre. Porque eu ainda não sou, mas na época, menos ainda, eu não era conhecido. Eu não tinha materiais, por exemplo, hoje eu tenho material muito legal de portfólio, que quando alguém pede, nossa, preciso de uma locução assim, assim, eu tenho alguns materiais que foram veiculados para eu enviar, então já é um portfólio, que é diferente de você ter uma demo, né? Que é você produzir o material para você tentar se vender. É diferente, então isso já ajuda, mas a princípio eu não tinha. Essa questão do equipamento serve inclusive para o cara saber, olha, eu sei que o cara vai me mandar uma locução gravada no microfone X, que eu conheço o som, eu sei que o resultado é bom. Então, de fato, ajuda. Eu acho que faz sim diferença. Faz. Mas não é essencial. Não, só para deixar isso claro. Esse jogo de cintura você vai pegando com o tempo. Igual você falou, você sabe para qual cliente você pode sacar o Neumann e para qual cliente você pode sacar o celular. Exatamente. E aí você atende com a qualidade esperada, o cara fica satisfeito e o importante, o final é esse. Você vai criando aqueles parceiros, né, realmente. Você, por exemplo, é um parceiro que eu tenho há muito tempo, desde o início praticamente. Então
eu já sei, por exemplo, o que eu te mando, o que eu não mando, como eu mando. É que nem uma outra questão que o pessoal discute muito, áudio processado e áudio flat, né, que é o áudio direto, seria o correto até a gente dizer, que é o áudio sem nenhum tipo de tratamento, sem nada. Quem vai especificar isso? Isso é uma discussão interminável em grupos, você sabe disso. Quem vai especificar isso é o teu cliente. Se o teu cliente não te falar nada, dá uma limpadinha ali, manda ele de um jeito que você acha legal, não exagera no compressor, entendeu? Cuidado para ver se o gate não está cortando S, essas coisas, F, o início das palavras. Agora, o cara que quer que você entregue isso direto, ele é a primeira coisa que ele vai te dizer. Eu quero o áudio direto. Produtora de fora do Brasil, muitas delas exigem isso logo quando você começa a atender. Entendeu? Esses são clientes mais complicados, porque você precisa ter uma sala com uma boa acústica, e acústica, gente, tem a questão do som da sala, de não ter reverberação, de não ter eco, de não ter as estacionárias, ressonância, e outra coisa é o isolamento acústico, que aí entra você não ter um vizinho barulhento, você não morar perto de uma avenida movimentada, até você não morar numa casa, ou ter o teu estúdio, embaixo de um transformador da sua rua, porque isso vai gerar outros tipos de problema, né? Tem tudo isso que entra na questão. Mas isso quem vai definir é o teu cliente. Sem dúvida. Você está falando uma coisa aí legal, importante, bastante importante, que casa aqui com a pergunta que a F Bonfim está fazendo aqui, ó. Quais são os equipamentos essenciais para montar um home studio? Aí eu quero a sua opinião e eu vou dar a minha antes, porque eu gravei isso hoje, realmente. Cara, na minha opinião, a F Bonfim, casando exatamente com o que o Alan está falando, você precisa de três coisas. Um microfone, uma mesinha básica ou uma interface. Pronto, montou seu home studio. O resto é o que o Alan acabou de falar. É a acústica, cara. Esse é o home studio, né? Não precisa de um caralhaço de coisa para fazer. Inclusive, o meu mentor sobre isso foi você sabe disso. Né? Me indicou uma puta mesa de som legal quando eu troquei da minha mesinha Behringer para Fast Track, você lembra disso? E eu tentava chegar no modelo ideal de locução, não, de captação, e não encontrava. Por quê? Porque não tinha uma acústica adequada. E você foi me orientando e eu aprendi muito bem isso. Muito bem mesmo. Graças à sua mentoria. Então, o lance da acústica é outro tema. Eu até vi um amigo que está participando, falou, áudio sempre flat. É que eu falei, é uma discussão que não termina. Eu atendo clientes que me pedem áudio flat. Eu atendo outros que não. E às vezes, assim, eu criei, por exemplo, você tem um Avalon em casa, no seu estúdio. Você vai usar ele para colorir o áudio. Se você usar 5 microfones diferentes, cada um vai ter um som. Então, assim, primeiro que o termo flat, ele já não faz sentido. Você pode dizer, olha, eu tenho uma captação direta. Microfone, interface, computador. Não vai ser flat. Ele é direto. Voltando ao lance do Kleber, a pergunta do outro amigo sobre equipamento básico. Primeiro de tudo, a acústica. Se você tiver uma sala bem tratada, você grava com qualquer microfone, com qualquer equipamento. Custa caro isso? Se você for contratar um profissional, lógico, vai ter um valor maior, um profissional para desenhar, para projetar a sua sala. Mas também você não vai ter prejuízo, porque não vai ser na tentativa e erro. Ele vai te entregar uma fórmula pronta. Vai calcular isso realmente na sua sala. Uma coisa assim que eu percebo, para o que a gente faz, que é captar a locução, a acústica é muito mais simples, né? Esse tratamento que você precisa ter. A gente não está falando de um estúdio onde você vai captar instrumentos de sopro, de cordas, percussão, voz. Então, assim, você precisa de uma ou várias salas adaptadas a tudo isso. O que a gente faz, o tipo de trabalho que a gente faz é só a captação da voz. Então, você não pode ter, sua sala não pode dar eco, sua sala não pode reverberar. Você bateu aqui, ó. Você tem que botar o som seco. Por quê? No caso precise ter... Eu já gravei, por exemplo, uma brincadeira que eu era um padre. E aí, na produtora, colocaram aquele reverber legal para dar aquele som de capela e tal. Então você tem que entregar isso, um áudio seco. A produtora vai ambientar de acordo com o que o material pede. Se não tem nenhum tipo de pedido...
A pessoa que vai estar recebendo essa mensagem pela televisão, pelo rádio, a acústica da sala dela vai se incumbir disso. Então a ideia é mandar o áudio limpo. Sem contar que quando você não tem essas ressonâncias, esse grave, você consegue usar outros recursos do áudio, né? Você pega um áudio todo embolado, como é que você equaliza, por exemplo, se você precisar... não pode usar, porque tem que ser flat. Equalizador, gente, não é para colorir áudio, é para corrigir. Às vezes até uma deficiência da sua sala, uma deficiência do seu microfone, uma deficiência sua. Você não deve, a não ser que você queira colorir, fazer uma coisa artística, nunca subir as coisas. Sempre atenuar o que está sobrando. Então você percebe, nossa, meu som está muito grave. Não, ele não está muito grave. Entendeu? Você precisa... aliás, o meu som está muito grave, o que o pessoal faz? Vai lá, coloca agudo. Não, você tem que atenuar o grave. Meu som está muito agudo, entendeu? Mesmo esquema, é o contrário. É isso, eu acho que eu me perdi aqui, mas eu acho que você tira o que sobra, não acrescenta o que falta. É que eu estou tão no automático de pensar assim hoje que para mim eu já fujo do convencional. Então, voltando ao equipamento, tratou sua sala... Você tem painéis hoje para vender na internet que são super baratos, tem pessoal fabricando isso no Brasil, você tem as espumas acústicas. Eu acho legal você ter um mix de materiais. As espumas, de preferência mais espessas, né? Não adianta você pegar uma espuminha de 1 milímetro que não vai resolver, uma de 3, 4, 5, 7... 70 no caso, né, 70 milímetros que vai dar 7 centímetros, 20 milímetros, 2 centímetros, 30, 3, enfim. Isso vai absorver as frequências médias e altas. As graves, as baixas, né, que é o grave, não tão bem. Então os painéis feitos com lã de rocha funcionam super bem. Na montagem que eu fiz agora aqui, até não concluí por conta do isolamento, tem alguns materiais que eu preciso adquirir ainda, eu utilizei basicamente lã de rocha, nos painéis, e utilizei madeira também. Eu fiz uns painéis para refletir o som, porque eu sempre senti uma deficiência de agudo nas minhas gravações. Sempre senti isso. E aí, esses painéis deixaram o som mais vivo. Então, beleza, resolvendo isso, aí você vai precisar de um microfone, que pode ser um microfone XLR normal, né, porque precisa de uma placa, de uma interface, ou um microfone USB. Você vai precisar de uma interface, que é o que vai receber esse áudio do microfone, que não seja USB, vai converter isso em digital e vai mandar para o seu computador. Uma boa referência, que pode ser um fone de ouvido ou um monitor de referência no caso. Feito isso, o software, o que for melhor para você, o que você melhor usar, melhor se entender. Não existe software melhor, software pior. Existe aquele que você usa melhor ou usa pior. Sim, sim. O Reinaldo Costa Oficial está perguntando aqui o seguinte: cabine de audiometria é boa para fazer locução? Cara, eu nunca usei, então eu não posso te dizer. Eu nunca soube de alguém que grave. Eu já estive numa cabine de audiometria para fazer o exame, é desesperador, né? Porque depois de algum tempo você começa a ouvir o seu batimento cardíaco, aquilo é horrível. O que eu posso te dizer é que você não vai ter problema de vazamento, porque o principal objetivo dela é isolar, né, para que você não ouça nada. Pelo que eu me lembro da cabine em que eu estive, o som era muito morto. Quem perguntou mesmo, Kleber? Desculpa. Foi o... Peraí, calma aí. Deixa eu subir aqui. Reinaldo Costa, oficial. Então, Reinaldo, o que eu me lembro dessa cabine era que o som era muito morto. Aí entra justamente no que eu falei para vocês aqui, de ter feito esses painéis aqui com madeira, para tentar um som mais vivo, senão fica aquele som muito fechado, entendeu? Eu percebi muito isso. Tem as cabines que o pessoal vende para locução, se você for ver, eles usam aquele Eucatex perfurado, dentro deve ter lã de rocha, espuma, alguma coisa, mas você vai observar que o painel tá lá, tem os perfurados, né, para ter absorção, para ter uma reflexão ali dentro. Agora, a cabine de audiometria que eu estive, eu achei muito morto o som. Mas aí eu estou falando por uma percepção, né? Uma impressão que eu tive. Eu não sei te dizer exatamente. O amigo perguntou de novo a questão: qual a diferença do flat pro áudio direto? Para você ter um áudio flat, você precisaria, mais do que ter um equipamento, um microfone para locução e tudo mais, você precisaria ter
um equipamento de precisão, diferenciado. Sabe aqueles microfones que o pessoal usa conectado a esses processadores de áudio, equalizadores que ajustam tudo automaticamente? Ele entrega um áudio flat. Pega o manual do seu microfone, procura na internet, procura lá a resposta de frequência dele. Todos tentam ser flat, mas nenhum é exatamente. Aí você vai ter a influência da sua sala, do seu posicionamento em relação ao microfone, não só a distância, mas a inclinação que você tem do microfone. Se você for ver, no gráfico onde mostra lá a resposta dele quando ele é cardioide, por exemplo, você tem uma marcação de graus que ele vai te mostrando a resposta de frequência de acordo com o posicionamento. Então, uma boa maneira de você, por exemplo, chegar num som legal do seu microfone sem precisar equalizar, é na hora que você está gravando, você testar posicionamentos diferentes ali para o microfone. Nem sempre aquela mesma distância vai ser o ideal, nem sempre a inclinação vai ser ideal, você pode procurar uma resposta diferente. Por isso que eu falei essa questão do áudio direto. O áudio direto, o que é? Seu microfone, cabo XLR, entra na sua interface, você gravou, você não toca no áudio. Você não coloca gate, não coloca... Nem normaliza, você não mexe em nada. Do jeito que ele captou, dentro de um nível razoável ali, menos 6 dB, menos 3 dB de pico, você exporta ele e manda. Aí, assim, isso que seria o lance do áudio direto. De preferência em Wave, né? Exporta em Wave, manda. Em Wave, AIF, 24 bits, porque você jogou para MP3, ele já despreza um monte de coisa que supostamente nossos ouvidos não são capazes de ouvir. Um monte de informação vai embora. É isso aí. Cara, e dessa forma a gente tem eficiência e entrega produtos com qualidade, com eficiência para os nossos clientes. E, cara, foi muito bom, muito prazeroso trocar essa ideia de novo com você. Eu já sou suspeito, porque já são bons anos aí da gente trocando essa ideia aí. De um tempo pra cá a gente deu uma pausada, não sei por qual razão, mas a gente precisa retomar esses nossos papos. Que correria, né, cara? Correria. Eu sei que você está trabalhando bastante. Felizmente as coisas estão indo bem. Você está com os seus vídeos também, que eu acompanho sempre. E aí, mas a gente tá sempre se falando. O Kleber diz quando ele eu sumo, aí o Kleber, você tá vivo. É uma figura. Quero te agradecer imensamente por ter participado da live. Vai acabar, o Instagram vai derrubar a gente, né? Então, obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado a todos que participaram. A próxima é com o William Freitas. A gente vai falar sobre locução natural. Cara, deixa aí os seus agradecimentos, seu posicionamento final aí sobre tudo aí. Bom, quero agradecer imensamente pela oportunidade. Estava assustado porque eu não sou um cara de vídeo, principalmente esses vídeos de internet, e foi realmente super legal participar aqui, bate-papo com um amigo, realmente. Foi muito, muito prazeroso, gostei bastante dessa oportunidade, do papo. Obrigado mesmo, estou acompanhando as lives do pessoal aí, estou curtindo bastante. Eu não sei se esses vídeos, eu sou um ser analógico, eu não sei se esses vídeos permanecem ou não, mas eu vi que ficaram algumas coisas aqui sem responder. Aí, se tiver como eu responder nos comentários, eu respondo para vocês na sequência, tá bom, gente? Tá, ela vai ficar disponível no meu perfil aqui, né? Provavelmente fica na parte de live mesmo ali, no Stories, ou no feed mesmo. Legal. Mas daqui a algumas semanas, eu acho que daqui umas 2 ou 3 semanas, vai estar disponível no meu canal no YouTube. Então, dá para levar a galera para lá. E a gente vai trocando várias ideias nos comentários lá, tirando dúvidas de quem ficou com dúvida ainda. E mais uma vez, obrigado, Alan. Obrigado a todos. Lembrando novamente que quinta-feira, agora, a próxima live é com o William Freitas. Nós vamos falar sobre locução natural. Que é o Isso é difícil demais. O nosso processo reverso. Desaprender a ser locutor. O natural que não é natural, né? Que todo mundo chama de natural, né? Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Abraço. Obrigado a todos. A gente se vê na próxima live. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Outro.